Alex sumiu bem na hora aí, mas acho que já tá aí de volta. Trazemos uns minutinhos aí, mas já estamos no ar, já tem gente nos assistindo. Então é isso, né, pessoal? Boa noite. Começando mais um Troféu Debate especial, Troféu Debate de férias, né? Troféu Verão. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. E o Troféu Debate hoje está aqui, né, com não um convidado especial, como foram das últimas quintas-feiras, mas dois convidados especiais que representam, né, um projeto ainda maior, né, que é o pessoal do Avaí Futset, do Futebol 7 do Avaí, que, enfim, tem diversos títulos aí, tem um calendário bastante grande que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Enfim, o Troféu Debate está no ar para bater um papo aí sobre Avaí, também agora no campinho reduzido. Já tinha um pessoal aqui entrando, né? O Adriano Neves já tinha dado seu boa noite, o Bruno Vicente também, o Cunha 94 também botou um leãozinho ali. Enfim, estamos no ar. Para bater um papo aqui com a gente estão o Alex Garguetti e o Carlos Alberto Jeremias Júnior, né? O Carlos Júnior. Eles que são, respectivamente, né? O Alex é o presidente do Avaí Futebol 7. E o Carlos Júnior é o gestor, né, o executivo, como tá uma palavra que está na moda aí, da rapaziada. Começar pelo presidente. Alex, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, aí, cara. A gente que agradece a oportunidade de sempre do projeto do Futset. E sempre bom isso, até para divulgar bastante o projeto, divulgar o nosso trabalho. Até para a torcida conhecer mais, acompanhar. Então, o prazer é todo nosso. Beleza, tá com a gente também o Carlos, né? O Carlos Alberto, que é o gestor aí da rapaziada. E aí, Carlos, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Xavier. Boa noite, Fernanda. Prazer enorme estar aqui falando com vocês, que são feras aí. Responsabilidade grande de falar no Troféu Avaí, no Troféu Debate. Agradecer pela oportunidade e vamos lá, vamos falar um pouquinho do projeto do Avaí Futset. Beleza, para bater esse papo aí com a rapaziada comigo, tá a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite, vindo aí do México, né, de férias, descansada e já pronta para a luta. Boa noite, Carlos, boa noite, Alex, boa noite, pessoal aí que está nos acompanhando. Pois acabou a mamata, de volta ativa, de volta ao trabalho, de volta ao troféu, né, já desde semana passada. Vai ser bem legal esse bate-papo, até porque o Futset é uma área que está dentro de mim, né, desde sempre, é onde eu já joguei, agora aposentada, agora só se tiver um master feminino aí para entrar em campo de novo. Mas vai ser bem legal, até porque como o time leva o nome do Avaí, então é muito interessante apresentar para a torcida, né? Para a gente poder acompanhar também o trabalho de vocês, torcer, porque onde tem Avaí, até em bolinha de gude, a gente está torcendo, né? Isso aí. Está aqui com a gente. Então, vamos começar. Acho que a primeira pergunta, né, até do material que vocês encaminharam para a gente, queria perguntar para o Alex. Vocês derivam do Bucha, né? Era um time de futebol 7. Como é que começou a história de vocês aí nessa modalidade? E, enfim, conta como é que foram os primeiros passos aí de vocês no futebol 7. Então, o projeto da associação, né, de fato começou em 2005, 2006. A gente tinha um grupo de amigos que derivava do futsal, né, posso dizer em alto rendimento do futsal. Só que chega nessa época, em 2005, 2006, a gente estava ali com 17, 18 anos, já naquela fase de ou vai jogar profissional ou vai estudar, né, e a gente acabou optando e começamos a jogar peladas de futsal, na época se chamava Futebol Society, né? E como o nosso time tinha bastante pessoas do futsal, no caso, se tornou um time muito competitivo e o pessoal tinha aquele negócio de competitividade na veia, né? E começamos a jogar competições desde 2006, 2007, 2008, por aí, e começamos a alcançar bons resultados, né? Foi quando em 2010 a gente recebeu uma notícia de que ia haver uma competição de times de camisa, né? Então na época ia representar o Figueirense
e a gente, através de alguns contatos, entramos com um projeto aí, né? E a situação do destino na época a gente tinha um time muito forte, a gente pegou a camiseta do Avaí para jogar uma competição específica, sem contrato, sem nada na época, e a gente alcançou o título sul-brasileiro na época, né? E foi uma competição bem grande, a gente ganhou do Grêmio na final, do Atlético Paranaense na semi, e depois daquilo ali, bastante portas, né? Então a gente apresentou no ano seguinte o projeto para o Avaí, e foi onde a gente começou a firmar um contrato, desde então, de 2011, acho que começou o primeiro contrato mesmo com o Avaí, mas desde 2010 a gente já representa, né? Daí a gente, também em 2010, a gente formalizou toda a parte administrativa da associação, no caso, né? Com cartório, CNPJ, esse tipo de coisa. E desde então a gente está aí jogando rendimento, viajando o Brasil afora para representar o Avaí, desde 2010. Certo, mas assim, juridicamente falando, vocês são uma associação, né, um clube de futebol associativo, voltado ao futebol 7, né, e que por contrato de parceria, então, usa o Avaí como uma espécie de nome fantasia, seria mais ou menos isso, essa natureza jurídica, vamos dizer assim. É que assim, ó, a maioria, eu acho que 100% dos clubes a equipe profissional geralmente não quer uma responsabilidade de contratar, né, todo um corpo de comissão técnica e tal, então eles fazem parcerias de representatividade. Então a gente tem uma associação, né, a nossa associação, ela, por contrato, ela representa o Avaí, né, assim como o Beira-Rio representa o Fluminense, o BMH representa a Chapecoense, né, e acaba virando na prática o próprio clube, né? Então, tipo, hoje é muito difícil tu enxergar o Avaí Futsal como uma associação. Na realidade, se tornou o próprio Avaí Futsal, né? Então, é assim que funciona na nossa modalidade. Claro, claro. Eu vou passar já para a Fernanda fazer uma pergunta. Alex, só se tu não puder segurar no microfone, mas segurar no fio, que eu acho que tá roçando aí na tua barba. Fernanda, tem uma pergunta aí para a rapaziada? Vamos perguntar aí como é que começou. Em 2010 foi quando também eu comecei no futsal, né? Então o feminino estava engatinhando ainda nas competições, né? E eu sei que evoluiu muito ao longo dos anos, inclusive essas competições internacionais, né? Então eu queria que o Carlos ou o Alex aí ficasse à vontade também para falar como é que foi o ano passado, né? Que foi um ano de pandemia, um ano difícil para todo mundo. Se continuou as competições ou se parou, e quais são as projeções para esse ano, né? De 2021 para o Avaí Futsal. Eu acho que é melhor eu responder essa questão, até porque o Carlos chegou acho que há 2 meses na equipe, né? Então ano passado ele não vivenciou muito essa realidade, né? Então, ano passado foi um ano bem conturbado, né? Eu acho que aconteceram, deixa eu pensar, foram 3 competições que uma delas ficou pela metade e a gente vai finalizar ela esse final de semana, que é o Campeonato Catarinense, né? Então a gente começou jogando a Taça Governador ali bem no início do evento, daí veio a pandemia, travou ela durante, sim, eu acho que quase, daí retornou. Finalizou, logo depois teve o que é a Liga Futsal de Porto Alegre, aconteceu durante um final de semana, e depois teve o Campeonato Catarinense, que ele foi parado em razão da pandemia, e agora está retornando agora no próximo final de semana. Então, em relação ao ano passado, foi bem complicado, porque assim como ficou tudo pela metade, os patrocinadores também sentiram, né? Não foram só as equipes. Então, tu como jogou o futsal, tu sabe como é difícil fazer a modalidade, né? Buscar parcerias e patrocinadores, e também assim, a gente tem que entender que não pode ser egoísta também, né? A gente tem parcerias e patrocinadores e eles também sentiram a pandemia. Então acabou que todo mundo foi prejudicado, foi bem difícil ano passado, né? Mas graças a Deus a gente teve bastante apoio do Avaí Futebol Clube, também com transporte, com a estrutura, né? E também dos patrocinadores que seguraram a barra ali, né? Mas foi bem difícil, mas a gente sobreviveu e acredito que a gente saiu fortalecido, assim, do ano passado, né? A gente teve que aprender a buscar outros recursos, meios de fortalecer o projeto,
para conseguir jogar as competições, né? Então eu acho que o saldo foi positivo nesse que a gente teve que se modelar e se estruturar ainda mais, né, por causa da pandemia. E como é que parou o Campeonato Catarinense aí? Qual fase? Me explica aí pra gente qual fase que vocês vão recomeçar aí. Então, esse Campeonato Catarinense ele foi formato bem longo, assim, né? Foram grupos de 5 equipes, ou grupos de 6 equipes, desculpa. Acho que eram 14 grupos de 6 equipes em praticamente todo o estado. Classificavam 4 equipes de cada grupo, se eu não me engano, tá? Que agora não me recordo, que já faz um tempo que a gente jogou. E daí a gente classificou em primeiro da nossa chave, né? Depois tiveram dois mata-matas, né? Foi onde eles foram eliminadas as equipes, a gente passou pelos 2 mata-matas, agora são os sobreviventes do estado, né? Então formaram 4, então agora eles chamam de superfinais. São 4 grupos de 4, classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e fazem quartas, semi e uma final que vai ser em março, né? Mas até a semifinal acontece nesse próximo final de semana. Então são os 3 jogos da fase de grupos, quartas e semifinal. E os 2 finalistas fazem a final em março daí. Certo. Agora, o Carlos, já te botar na conversa aqui, eu acho que talvez a pergunta que todo torcedor havaiano está se fazendo aí nesse momento, né? Qual é a participação, de fato, do Avaí nesse contrato de vocês, né? Quais são as obrigações, se há algum tipo de repasse, enfim, como que o Avaí ajuda o Fut7 a se manter? Olha, o Avaí, a gente diz que é o nosso grande parceiro, né? Afinal de contas, a gente carrega o nome da instituição, e eles nos ajudam normalmente com os nossos jogos de uniforme. Eles colocam sempre todo o corpo técnico deles à disposição da gente. Quando eu digo técnico, não necessariamente do futebol, mas equipe de marketing, enfim. Ano passado, por exemplo, a gente disputou a Liga Nacional e eles custearam a nossa ida para lá. Então, assim, é o nosso grande parceiro, o carro-chefe, né? Na questão da parceria, até porque a gente carrega o nome deles. Mas, Carlos, não há uma obrigação de eles custear essas viagens? Não há uma obrigação. Não há uma obrigação em contrato, não. A gente sempre conversa com eles. Assim, eu particularmente ainda não fui a fazer o relacionamento com eles. O Alex tem de mais tempo esse relacionamento, mas por todo o tempo que a gente faz essa representação do clube, pelo que o Alex me relata no dia a dia, essa obrigação ela realmente não tá em contrato. Ela foi acordada, foi negociada com o próprio clube. Então, nesse sentido, eles são sempre muito solícitos conosco, né? E já que entramos no assunto da grana, né? Para o pessoal ter uma ideia, por exemplo, para manter anualmente o Fut7 do Avaí, quanto custa, né? Quanto que é a operação de vocês? Sempre lembrando que não é profissional, né? Então, os atletas em si não ganham um salário, no caso. Mas, enfim, toda a parte operacional aí do Avaí Fut7, quanto custa para manter por um ano? Anualmente, o nosso custo ele é de 35 mil reais, em torno disso, o Xavier. É um custo realmente relativamente elevado para a modalidade, como tu mesmo falasse, é uma modalidade amadora, né? Que, enfim, pela Lei Pelé, os atletas não vivem da modalidade, então ela acaba se tornando amadora. O meu trabalho é voluntário, o do Alex é voluntário, a gente faz sempre as atuações, enfim, no contraturno dos nossos trabalhos, né? Mas hoje a gente tem mais de 30 parceiros que nos ajudam com essa sustentabilidade do projeto, vamos dizer assim, né? A gente faz sempre de 2 formas. A gente hoje tem a possibilidade dos recursos públicos, né? Que a gente tem, por exemplo, um projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, onde as empresas de lucro real podem destinar 1% do imposto de renda para o projeto, por exemplo, e pessoas físicas 6%, só que aí nesse ponto específico, o projeto já está aprovado, mas para executar o projeto a gente tem que galgar mais um caminho, que é captar essas empresas, né? Então,
é um caminho, talvez seja o caminho mais longo, que a gente arduamente está trabalhando para isso, e também tem os patrocinadores diretos, né, que não necessariamente eles alocam recursos, eu digo dinheiro, né, no projeto. Muitas vezes eles nos ajudam, sei lá, com uma academia, com clínicas médicas, fisioterapia, ou até mesmo com recursos financeiros, assim, e outros com, sei lá, a água, né? Então, tudo isso é que compõe o projeto, mas efetivamente, assim, o nosso custo anual, se a gente for colocar todos os nossos mensais que a gente vai lá, que a gente treina uma vez por semana, a gente tem um custo, então tudo isso dá em torno de R$35 mil anuais. E tem atleta que recebe, Carlos, porque tipo, na minha época também sempre foi amador, né? Só que alguns clubes pagavam atletas para jogar, ou até em determinados jogos, né? A gente sabe que existe isso. Quero saber se no Avaí os atletas recebem por jogos alguma coisa, ou é tudo voluntário no amor ao futebol 7. Olha, eu posso te dizer que na ampla maioria é por amor ao futebol 7. Até a gente às vezes comenta que a gente acaba perdendo atletas para o futebol amador exatamente por essa questão, né? Por exemplo, o cara tem jogo lá do futebol amador que o cara vai ganhar, sei lá, 200, 300 reais, a gente perde o cara para o nosso jogo aqui. Isso é até comum, tá? Não dá para dizer que não, porque a gente tenta, na medida do possível, ajudar, às vezes, com gasolina, às vezes um lugar que é um pouco mais longe, enfim, o atleta precisa, mas assim, na sua ampla maioria eles estão ali porque gostam do futebol 7, porque gostam do Avaí Futebol 7. Então, é um trabalho árduo, assim, que a gente tem que ficar fazendo essa engenharia financeira o tempo inteiro. Certo. E agora, falando um pouquinho, né, de dentro do campo, vocês vão ter 7 competições esse ano, né? E aí, se conseguirem a classificação, avançam para mais 2 que são de fora do Brasil, né? Competições internacionais. Como é que manejam um calendário desse tamanho? Enfim, conseguindo dar conta de todas essas 7 competições. Vocês mesclam, tem o time A, tem o time B, alguma competição é jogada com um time alternativo, para usar a palavra que está na moda? A gente, como tu bem falaste, a gente tem 2 divisões de base para poder nos dar apoio nessas 7 competições confirmadas que a gente tem aí, né, que é o Sub-21 e o Sub-23. A gente usa muitos atletas dessas categorias, principalmente do Sub-23, que é o que está mais próxima da gente, mas realmente é um calendário árduo, né, que a gente acaba jogando, e essa questão da pandemia ela dificulta bastante também, né? A gente está jogando agora, por exemplo, a Taça Governador, né? E amanhã começa as fases finais do Catarinense do ano passado, né? Segundo semestre a gente tem Liga Nacional Fut7, Copa do Brasil Fut7, muitas vezes acontece, às vezes de maneira simultânea, a gente acaba utilizando os jogadores Sub-21, Sub-23 também, né? Então, realmente, a gente tem que se ajustar na medida do possível, né? Mas a gente tem bastantes atletas que podem suprir essa dificuldade que a gente tem, né? Certo. Mas assim, por exemplo, como vocês têm categoria de base, eu até vi que vocês fazem também para a equipe de cima, vocês estão sempre abertos a receber novos jogadores, né? Ou como é que é a captação? Assim, vou passar essa pergunta pro Alex. Como é que é essa captação? Assim, vocês ficam de olho no cara, convidam para jogar, ou é tudo nessa forma da avaliação mesmo, a famosa peneira? Então, essa categoria Sub-21 e a Sub-23, ela começou idealizada em 2019, a gente colocou em prática, foi um ano de experimentação em Santa Catarina, pouquíssimas equipes têm essa categoria, né? Porque já é difícil montar uma equipe principal para jogar as competições, né? Pior ainda tu ter uma categoria de base, em questão de estrutura e demanda de né? E como o Carlos bem falou, como é um trabalho voluntário, então é sempre difícil tu manter um projeto. Imagina 2, 3 projetos que tem essa categoria de base, né? Então, tu perguntou ali a respeito do elenco, né? É que a grande maioria das competições é um jogo só no final de semana.
né? Então, tipo assim, é mais fácil fazer a gestão do elenco quando se tem um jogo só. Se fosse, tipo, todos os campeonatos, 2, 3, 4 jogos no final de semana, então o elenco iria contar bastante, né? Isso acontece nas competições que a gente chama de tiro curto, né? Que tu vai um final de semana e joga 4, 5, 6 jogos. Daí sim, tu tem que ter um elenco bem numeroso para suprir essa necessidade, né? Em relação às categorias de base, a gente tem 2 critérios de captação. O primeiro delas e o maior é a peneira, né? A gente faz seletivas, né? O modelo da seletiva que a gente tá fazendo agora em 2021 são 3 seletivas, e cada uma das seletivas a gente seleciona alguns destaques, né? E a gente faz um quarto encontro somente com os destaques, né? Das seletivas, que a partir dali a gente vai fazer a seleção para integrar a nossa equipe sub-21 e a equipe sub-23, né? Mas também nada impede de um atleta do sub-23 ou um atleta do time principal, nossa própria comissão, ter alguém para indicar e levar esse cara para fazer um teste diretamente nos nossos encontros, né? Então são essas 2 formas de captação. Então é através da peneira e através do convite mesmo por parte de algum do projeto. O Xavier, até queria complementar uma questão em relação às divisões Claro. de base do Avaí, Fut7, porque a gente é pioneiro nesse sentido, né? E ela não serve só para a gente usar esses atletas na categoria principal, tá? Ela surge lá em 2019 também para poder oportunizar muitos meninos que tem aí. Afinal de contas, a gente leva o nome de uma instituição muito grande, né? E o Avaí, ele tem essa característica, eu vou dizer assim, de abraçar famílias, a comunidade. Então, a gente acaba participando também do processo de formação desses meninos, ainda que eles cheguem lá um pouco mais velhos, né, com 17, 18, 19 anos. Eu fui atleta de categoria de base, sei como é importante ter uma instituição desse tamanho, desse porte, por trás da formação de um menino desse também. Então, claro, a gente não pode dizer que não, que a gente tem esse intuito de utilizá-los para a nossa equipe principal, mas também de oportunizar para que eles mostrem o talento deles, enfim, e agregar esse pessoal com o Avaí Fut7, que muitas vezes não são utilizados ou no futebol de campo ou no futebol de salão, a gente acaba trazendo eles para o futebol 7. Fê, tem uma pergunta? Fernando tá distraído. Não, tava vendo as perguntas do pessoal aqui, o Adriano também tá participando ali, perguntou ali sobre os 35 mil que vocês falaram, né? É que assim, 35 mil pra gente pode parecer muito, mas para um clube de futebol é relativamente muito pouco, né? Tipo, para manter uma estrutura como essa no ano. E eu sei o quanto é difícil, muitas vezes a gente tira do próprio bolso para poder jogar as competições, pagar a inscrição, pagar a federação, e aí tem milhares de coisas que envolve isso, né? Nem todo mundo tem, como tu falou, ajuda na gasolina, nem todo mundo nem tem como ir até os lugares para jogar, né? Exatamente. Então, existe algum planejamento de vocês quanto ao contrato com o Avaí, até onde que ele vai? São mais quantos anos, ou é anual? E existe alguma elaboração, assim, para que o Avaí ajude mais nesse sentido financeiro e não só com nome, com uniforme, até para vocês terem a garantia de que vão participar dessas competições, né? Que vão conseguir jogar. Sim, Fernanda, a gente tem sim, tá? Quando eu cheguei no Avaí Fut7, agora no início desse ano, eu logo de cara conversei com o Lele e falei para ele, olha, a gente precisa estruturar um pouco melhor os nossos processos, tá? E até para que a gente possa conversar com o Avaí de uma maneira que eles entendam onde a gente quer chegar, para que a gente possa, enfim, efetivamente chegue aonde a gente almeja, né? Então, o nosso contrato ele é de 2 anos, salvo engano, ele foi assinado em agosto do ano passado, ele pode me corrigir, né? Então, a gente tem mais 2 anos de contrato, mas nada impede, né? Inclusive a gente busca isso, de a gente fazer esse relacionamento, melhorar esse relacionamento com o Avaí, mostrando para eles que a gente está se reestruturando, onde a gente quer chegar no longo prazo, médio e longo prazo, né, para que daí eles nos ajudem com
mais outras coisas que assim eles entendam pertinentes, né? O que a gente, enfim, que a gente negocia. Como eu reitero que eles são sempre muito solícitos conosco, o pessoal do marketing, até o próprio presidente Batistotti já recebeu os meninos muitas vezes lá. A gente são 3 gestões que a gente representa o Avaí, então a gente sempre é muito bem recebido lá. Eu vou fazer esse relacionamento também. Então, a gente tem estruturado primeiro a casa, e aí, quando eu digo estruturado, pode ser uma coisa assim, pô, mas vocês já não eram estruturados? Não, a gente sempre foi estruturado. A gente começou, a gente melhorou esses processos, a gente está profissionalizando esses processos, ainda que a modalidade ela seja amadora, a gente tem profissionalizado alguns processos para poder chegar, não só no Avaí, em diversos parceiros, para que a gente possa dar sustentabilidade no projeto. Existe, é claro que a gente falando em dinheiro, ninguém hoje, nada é assim por acaso, ninguém vai sair dando dinheiro para vocês se não tiver um retorno, né? A gente sabe, claro, que ninguém, ainda mais nos dias atuais, ninguém está jogando, vamos dizer assim, dinheiro ao vento, né? Uhum. E existe transmissão dos jogos de vocês, onde possa aparecer a marca, por exemplo, que vocês possam usar isso como uma forma de angariar mais fundos, mais patrocinadores, porque a gente sabe que com a marca exposta, as pessoas tendem, né, a comprar o produto que é o Futset, né, que é o de vocês. Então, existe hoje a transmissão dos jogos de vocês, principalmente em competições nacionais, por exemplo? Olha, a gente tem buscado isso, eu tenho batido nessa tecla com o Lelê. Até na semana passada a gente fez uma pesquisa, era algo que a gente já imaginava, né, mas aí na pesquisa ficou bastante claro isso. Em relação às transmissões, é algo que a gente está buscando, não é um serviço, um produto, um serviço barato, né, para que a gente possa custear, então aumentaria bastante esse nosso custo anual, mas a gente já conversou com algumas empresas que fazem transmissão para poder fazer, eu não sei se do ano todo ou pontualmente de um jogo ou outro, e é muito legal isso que tu estás falando, porque no ano passado a gente teve essa experiência, né? Ano passado a gente teve, por exemplo, na Liga Nacional, nós enfrentamos o Grêmio e na transmissão deu quase 60 mil pessoas assistindo ao vivo ali o vídeo, né? Do jogo. Claro, ali tinha a questão de o Falcão tá no Grêmio, enfim. Então é uma coisa que a gente entende, bate muito nessa tecla, que inclusive não só a transmissão dos jogos, mas a estruturação toda de um núcleo de marketing e comunicação, para que as nossas informações elas saiam de uma maneira profissional, para que os conteúdos dos parceiros eles sejam tratados da forma como eles devem ser tratados, né? Então a gente está buscando essas parcerias com o pessoal de streaming também. Na sexta-feira, amanhã no caso, né, a gente tem um jogo contra o Tijucas às 19 horas e vai ser transmitido ao vivo pela Futebol 7 Brasil, Facebook da Futebol 7 Brasil, mas a ideia é a gente trazer isso para o nosso Facebook ou para o nosso canal do YouTube, enfim, a gente ainda está pensando, está estruturando essa ideia. O Alex até pode complementar isso, porque ele comenta sempre de uma situação com o próprio marketing do Avaí, que pode nos ajudar nesse sentido, né? Então, a gente, como o Carlos bem falou, né, é a terceira gestão de presidência que a gente tem dentro do Avaí. Começamos com né? Depois foi o do Newton e agora o Batistotti, né? E, sem exceção, todos eles nos receberam muito bem, assim, e como a gente a gente está se estruturando, mas desde sempre o nosso projeto teve uma estrutura boa, assim, em comparação às demais equipes de futsal. Sempre o pessoal gostou muito do nosso projeto, né? Desde sempre nos receberam bem, nos apoiaram, né? E em 2019 surgiu essa oportunidade de fazer a transmissão ao vivo dos jogos, né? O streaming. Só que, cara, por algumas questões administrativas e até estruturais também, a gente não conseguiu, né? Até a gente tinha alinhado com o marketing do Avaí para fazer as transmissões no Facebook oficial do Avaí Futebol Clube, que ia ser um marco para a nossa história, né?
e iria aumentar bastante a visibilidade e, consequentemente, a estruturação do nosso projeto. Só que por umas questões administrativas da própria Federação Catarinense, do próprio Avaí Futebol Clube e a questão também de montar toda a estrutura ali para fazer a transmissão, acabou complicando e a gente deixou em stand-by esse projeto. Ano passado foi o ano de pandemia, foi completamente atípico, não teve como a gente mexer nisso, né? Mas agora em 2021 a gente quer reativar isso, né? Voltar a conversar mais de perto com o Maí, com o Pravato, que sempre nos apoiou muito, sempre foi um parceirão nosso, né? Desde sempre, o Pravato e a galera do marketing do Avaí. Então a gente quer ganhar isso com eles para voltar a ter esse projeto em pauta, né? Que é um negócio que com certeza vai subir o patamar do nosso projeto. A gente ter as transmissões, né? Praticamente aumentando a visibilidade dos nossos parceiros e, quem sabe, captando novos parceiros também que possam viabilizar toda a participação do Avaí Fut 7 nessas competições, o calendário que a gente tem aí, né? Então é um projeto que a gente está em pauta, né? Está posso dizer, na cabeça assim, de todos os outros projetos, essa transmissão ao vivo nos jogos. Como o Carlos falou, não é fácil, né? Algumas competições maiores, as finais das competições geralmente tem, né? Mas a gente quer também fazer isso em todas as partidas, né, possíveis, né? E até para o pessoal da torcida conhecer mais o projeto, acompanhar, né? Como o Carlos falou, a gente teve jogos ano passado da Liga Nacional contra o Grêmio e contra o Inter, e teve outro jogo também contra o Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, que somados deu mais de 100 mil visualizações em 3 jogos, né? E quando eu abri o Instagram do Avaí Fut 7, tinha lá 30 pessoas mandando direct, mandando mensagem, a torcida estava participando, né? Então foi um negócio uma experiência bem legal, assim, que a gente passou, a cobrança também, o apoio da torcida, e assim, como eu também, né? Querendo ou não, as pessoas se sentem, assim, bem representadas pelo time do Avaí. No caso, eles conhecem um jogador, eles conhecem um treinador, são pessoas como eles, né? Então, tem ali dentro. É um esporte que é muito praticado no Brasil, né? Principalmente em Florianópolis também. Então, a pessoa que é havaiana, ele acompanha, ele torce, sabe? Às vezes ele acompanha mais que uma divisão de base, por exemplo, do próprio Avaí Futebol Clube. Então, isso tem bastante visibilidade, né? E por representar o Avaí, então, a torcida acompanha. Então é um negócio que a gente quer bastante dar esse retorno também de visibilidade para os nossos patrocinadores e também para a torcida do Avaí, né, para acompanhar ainda mais o nosso projeto. Esses problemas administrativos aí que vocês citaram, eles se referem a direito de imagem, por exemplo? Tem questões, alguns campeonatos têm essa questão do direito de imagem ou não? Então, assim, quando tu vai jogar competições que já tem esse tipo de trabalho, por exemplo, a Futebol 7 Brasil, ele transmite alguns jogos, né? Então, quando a equipe faz uma inscrição, já tem ali, tu assina algumas coisas que tu permite a utilização da imagem, né? No caso, era uma competição que não tinha esse tipo de transmissão, então tem toda essa parte burocrática que acabou não dando, né? A gente plantou uma sementinha lá em 2019 por umas questões também estruturais, porque foi difícil arrumar para fazer a filmagem, foi difícil tu montar toda a estrutura, daí o cara às vezes tem a estrutura, mas não tem internet, né? Então foi toda essa questão que inviabilizou a transmissão em 2019. Mas agora ainda a gente tem tudo para voltar. A gente só está sentando eu e o Carlos aí agora estruturando ainda mais para poder fazer essa transmissão. Mas não foi essas questões que a gente sabe para fazer uma transmissão ao vivo não é fácil. Fazem aí live, saber que tem bastante coisa, material, e também tem essa questão da imagem que é bem complicado. Então foi todo esse tipo de que estabilizou a transmissão em 2019. Tá certo. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, tem uma galera aqui comentando. O Gladson, na verdade, Farias, tá aqui também. O Carlos Jeremias, que deve ser parente do Carlos, mandando um abraço pro Bruno Teixeira. E depois o Bruno Teixeira manda um abraço para Fernanda Jeremias. O pessoal tá fazendo um chat aqui, né? A Thay Martins aqui, acompanhando o meu time do coração nos Estados Unidos. Parabéns, equipe, pelas novas contratações desse grupo F7. Também, quem mais está aqui? O José Carlos Paiano, acompanhando lá de Canas Vieiras. Adriano Neves também. Edilson Araújo faz uma pergunta aqui para o Carlos. Como faz para participar dos testes para o time? Vocês abrem frequentemente essas peneiras, enfim? A gente sempre
que a gente faz as seletivas, a gente divulga no Instagram, no Instagram, nas nossas redes sociais de maneira geral, né? Aí teria que entender, mas falando de modo geral, a gente sempre abre nas nossas redes sociais, né? E aí, como o Alex falou, a gente tem seletivas por etapa, né? E aí lá na última etapa é que efetivamente a gente vai trazer o atleta para atuar conosco. A gente inclusive teve uma na semana passada, a primeira etapa de uma das seletivas, e aí a gente está dando continuidade. Desculpa, como é que é o nome dele? Eu não... Edilson. Edilson, se ele quiser, pode nos procurar lá pelo Instagram do @HavaíF7, e aí a gente conversa, sem problema. Hoje o Avaí F7 conta com quantos no elenco principal? O Lelê pode te afirmar isso com mais precisão, Fernanda, mas se eu não estou enganado, são perto de 30 atletas, 25 a 30 atletas. Eu desliguei a minha que eu tô no restinho da bateria aqui, economizar aqui, cai aqui no meio do caminho. Mas a princípio dá para segurar mais um pouquinho. Em relação a atletas, a gente está atualmente com 25 atletas principal e em torno de uns 25 também somos categorias 23, 23. É porque muitos do 21 atuam na equipe 23, né? Tem mais ou menos uns 25 também nessas duas categorias. Então dá uns 50 total. E falando agora um pouco de campo, né, de bola, quais os objetivos aí desse ano? Quais são as taças que o Avaí F7 pode conquistar? Qual o maior adversário do Avaí F7 aí, né? Qual é a rivalidade? Tirando, obviamente, o Figueirense, mas assim, a nível até nacional, qual é o time que vocês... o time a ser batido, se existe, para o pessoal se situar aí, para quem não acompanha o F7, qual é o patamar do Avaí no cenário nacional? Olha, a nível estadual, desculpa, Lelê, vou tomar aqui, mas a nível estadual o objetivo é ganhar tudo aquilo que a gente competir, né? Não pode ser diferente pelo nosso tamanho, né? Em relação à Liga Nacional, a gente almeja também chegar o mais longe possível, aí, talvez entre os quatro melhores. A gente tem lá o Grêmio, que talvez seja a grande potência do futebol 7 hoje no país. Trazendo aqui para Santa Catarina, tem a Chapecoense, que também tem um time muito forte, de muito bons jogadores. A gente até enfrentou eles há 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, na Taça Governador. Foi um baita de um jogo. Aí tem o próprio Internacional, também tem uma ótima equipe. Então a ideia é disputar tudo que a gente conseguir no estadual, né? Chegar o máximo possível em todos, né? Títulos. E nos nacionais, pelo menos o quarto lugar aí, para a gente poder, enfim, seguir em frente também. Certo, vou fazer uma pergunta aqui que é do Adrian e que eu vou emendar com uma de outro colega. O Adrian pergunta qual o tamanho do staff de vocês, em números, né? Então, todo mundo que compõe aí a comissão técnica. E aí emendo junto com a pergunta do Diego Canhete, se dentro desse staff o Avaí oferece alguma coisa, por exemplo, o jogador de vocês se machucou, se ele trata lá no Avaí, enfim. Hoje a gente tem... deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. São 6 profissionais no staff, tá? Como eu comentei antes, a gente está fazendo essa reestruturação da nossa do clube, enfim. Então a gente fez aí de maneira embrionária o desenho da estrutura de governança. Então hoje a gente tem na presidência o Lelê, né? No núcleo de futebol 7 a gente tem o Marcelo Pereira, que é também coordenador de base do Avaí Futebol Clube nas categorias de mirins, né? Ele nos ajuda de maneira voluntária. Ainda na equipe técnica a gente tem o Billy e esqueci o nome do outro rapaz, desculpem. Deixa
Desculpa? O Gladson também. O Gladson, isso. Aí a gente tem buscado aí no núcleo administrativo financeiro trazer alguém profissional para essa área. Hoje quem acaba fazendo é o próprio Lelê, que faz essa gestão até pelo tempo, né? Eu estou nessa parte executiva, vamos dizer assim, e a gente está tentando trazer alguém para a parte de marketing ou terceirizar para uma agência, enfim. Mas hoje, efetivamente, temos eu, o Lelê e o pessoal da equipe técnica, né? Então, só que em volta disso, a gente também tem muitos parceiros da parte de medicina e saúde esportiva, né? Fisioterapeutas, a gente tem lá a Letícia que acompanha as delegações, os outros fisioterapeutas que cedem os seus espaços, os donos de academia de musculação que também estão sempre conosco. A gente tem nutricionista esportivo que acompanha os atletas. A gente, em determinado momento, a gente trouxe psicólogos para poder conversar com os atletas, entender as demandas deles, às vezes algumas angústias, enfim, para também a gente entender. Oi? Não é, mas isso daí com base naquilo que vocês montaram, né? Por exemplo, esse fisioterapeuta, enfim, não são lá do clube. Não, efetivamente da nossa estrutura não. Isso, exatamente. Da nossa estrutura é a presidência do Alex, eu na parte executiva, o Marcelo, o Gladson e o Billy, e vou colocar a Letícia também, porque é a nossa fisioterapeuta que ela caminha com a delegação sempre nos jogos. Não, mas eu acho que o que o Rafa quis dizer é que, tipo, esse fisioterapeuta, médico, que vocês precisarem, psicólogos, academia, isso tudo é vocês que foram atrás de patrocinadores sim. que fizeram isso para vocês. Tipo, não vem pelo Avaí. Sim, não. Ou isso é o Avaí. São todos parceiros. A gente buscou. Desculpa, não tinha entendido. Só deixa eu fazer um acréscimo, né? O Avaí nos utilizar a academia, né? O eventual fisioterapia do clube. Só que por questão de logística, acaba que fica meio os atletas, né? Então, os nossos próprios, com o nome da camisa, com a Avaí, a gente busca os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, academia, e deixa isso dos atletas. Então, pelo que o Avaí permite isso, mas a gente acabou nunca utilizando pela questão de logística, meio contramão dos atletas, né? Então, a gente busca as parcerias. Tá certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa realidade que vocês estão apresentando aqui pra gente, né? Esse modelo associativo, quase beirando a filantropia, onde vocês têm que correr atrás de tudo e tal. É um modelo geral dos clubes ou já tem clubes que estão num passo bem mais à frente, já tem uma estrutura profissional, pagam salários a jogadores, enfim, como é que está esse cenário? Eu vou começar, talvez, agora minha bateria, mas a princípio é um modelo geral. Então, eu posso dizer que 90% dos clubes são desse mesmo formato. 10% tem alguma pessoa que é muito apaixonada e bota dinheiro ali. Nesses 10% posso enquadrar alguma equipe que tenha um projeto aprovado pela Lei Sport e busca seus parceiros, né? E também tem equipes que são empresas que contratam jogadores para a empresa e já para o clube de futebol, né? Acho que caiu aí o Alex. Mas enfim, acho que o Carlos pode complementar então, né? São raros esses modelos que fogem dessa gestão que vocês fazem, né? De ter uma estrutura profissional. Exatamente. A grande maioria tem essa mesma estrutura, né? Como o Alex falou, são poucos que efetivamente injetam financeiramente valores nesses clubes. É sempre de maneira parceirizada, como eu comentei antes, aí traz o parceiro, ele ajuda com, enfim, com água ou com o campo onde a gente vai treinar, a quadra no caso, às vezes com valores. Então, na sua ampla maioria, é assim que eles fazem, né? Que os clubes fazem. Fernanda, tens alguma
Na agulha? É mais a questão de esclarecimento também, é porque alguns clubes, eles... claro que geralmente é Beira-Rio Figueirense, né? Bucha Avaí, tem essas parcerias, né? E isso existe também no feminino. Então, o Avaí feminino, ele tem a ver com vocês ou é uma outra parceria com outro clube? O Avaí Kinderman, tu diz? Não. O Avaí Futset, tá. Na verdade, o Avaí Futset, ele feminino, ele não existe mais. Tá? Já faz até um tempo. Eu não me inteirei ainda disso, mas o Lele eu vi que a última reportagem que teve de Avaí Futset feminino foi em fevereiro do ano passado. Provavelmente terminou por causa da pandemia, né? Não sei se continuou as competições do feminino. Mas enquanto tinha o extinto, vamos dizer, a Avaí F7, tinha alguma relação com vocês ou não? Sim. Tinha relação conosco. Depois, na verdade, por uma questão de administrativa mesmo, de custos, aí acabou que a gente não é que teve que contrabalancear, mas aí a gente acabou perdendo as meninas para outras equipes, enfim, e aí o Avaí Futset masculino que acabou seguindo, né? Mas a nossa ideia é, na frente, retomar o futebol feminino, até porque está em alta, né? Então a gente quer trazer de volta, porque os campeonatos continuam, e a gente quer ter essa representatividade do Avaí no futebol 7 feminino também. Aí, Fernando, a tua chance de voltar aos gramados. Vamos lá. Exatamente, já vamos fazer uma parceria de marketing. A Fernanda tem aí bastante engajamento nas redes sociais, já vamos trazer ela para o Avaí Futset feminino. No marketing eu ajudo, ou senão eu jogo no Master, mas o correr desse jeito, treinar, agora eu tô mais chinelinho, é só... Nós vamos te dar 10 e a faixa, Fernanda. Eu tô no Marquinhos fim de carreira. Não, mas o Marquinhos ganhou bastante coisa no fim de carreira dele, fez gol de falta importante, então dá sim. Ô Carlos, deixa eu te perguntar, era um expediente muito usado, e tu até citasse esse exemplo do Falcão no Grêmio, os times de futsal trazerem ex-jogadores, né? Tipo, até o Evandro, que esteve aqui na semana passada, falou que chegou a jogar campeonato com vocês e tal. Sim. Vocês abriram mão desse expediente ou ainda há a sede do pessoal que largou a boleirada para continuar jogando? Olha, assim, nos campeonatos que a gente participa, muitos deles são atletas, às vezes que não vou dizer que não deram certo no profissional, né, e que acabam galgando no futebol 7. Agora, ex-atletas com um nível técnico um pouco mais alto, que são consagrados, vamos dizer assim, no futebol de campo, para migrar para o futebol 7, é um pouco mais difícil, até pela questão, muitas vezes, logística, de valores também, porque, enfim, tem atleta desse que ainda recebe, mas essa é uma coisa também que está no nosso radar, até, na verdade, por ação de marketing, trazer um atleta que, claro, não só por marketing, né, que consiga agregar dentro da equipe de futebol 7 em si, mas a gente, especificamente, esse passo tá um pouquinho mais longe, né, muito pela questão financeira, né, mas sim, existe muito isso. O Douglas acabou de ir para o Grêmio, por exemplo, o Falcão no Grêmio também. Aqui em Santa Catarina a gente tem muitos atletas que jogaram no profissional, se eu não estou enganado, acho que é Ricardo o nome dele, que é goleiro da Chapecoense e já foi goleiro do Guarani da Palhoça, enfim, é goleiro de seleção brasileira, inclusive de futebol 7, então tem uma galera muito boa jogando futebol 7 que jogou. O André Santos também jogou, não? O André Santos, olha, eu vou ficar te devendo essa informação, assim, eu não me recordo, mas pode ser, eu acredito geralmente que sim. Eles vão para uma questão pontual, né? Eles não Sim. Vão sul-americano, aí ele vai lá e agrega, né? Exatamente. Acho que também até a própria paciência para compor um elenco, ficar o ano inteiro, treinar e tal. Sim. Geralmente eles fazem participação especial. E também tem muito a questão da dinâmica do jogo, né? O futebol 7 ele tem
se a gente comparar, ele é mais parecido com o futebol de salão, né? Então a dinâmica do jogo é um pouquinho diferente. Aí às vezes esse atleta, claro, o cara jogou 1000 anos no futebol de campo, ele sabe os atalhos, né? Mas essa adaptação ao futebol 7, que tem um pouco mais de velocidade, a marcação é um pouco mais aproximada, né? Enfim, tem todas essas questões, mas com certeza, né? Vou dar o exemplo do Falcão, o cara que jogou futebol de salão a vida inteira, aliás, do Falcão que jogou futebol de salão a vida inteira, tá um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, cara, o cara agrega muito. O Douglas é a mesma coisa, né, com certeza agrega dentro de campo e na questão do marketing, enfim, tem tudo isso que a gente também pensa. Ô Carlos, até é uma pergunta que eu tinha anotado aqui, vou um pouco no gancho do Diego aqui, que pergunta também. Ele pergunta, né, se existe a expectativa da CBF incorporar essa modalidade. Eu sei que você já tem a CBF 7 hoje, mas enfim, eu quero saber dos próximos passos aí que vocês veem para a modalidade. Tu acha que ela está caminhando para profissionalização? Enfim, qual é o horizonte do futebol 7 aqui no Brasil? Olha, hoje a gente tem a CBF 7, né? Mas em paralelo a isso, tem a Liga Fut 7 Brasil, né? Que é uma liga paralela que é privada, então eles investem dinheiro, né, nessa liga, então os clubes, eles, por causa da Lei Pelé também, eles têm que optar, né? Ou tu participa da federada, né, da confederada, no caso que é reconhecida lá por uma entidade internacional de futebol 7, ou pela privada, que também é reconhecida por outra entidade internacional, enfim. E hoje o Avaí Fut 7 ele é federado, vamos dizer, filiado a essa entidade privada, né? Que é onde acontecem a maioria dos campeonatos que tem muita competitividade, onde estão os melhores atletas, enfim. Então, é uma modalidade que talvez seja a que mais cresce no país, porque com certeza uma das mais praticadas, porque o futebol de salão já não é mais como antigamente, que era a mais praticada, né? A gente perdeu um pouco essa lógica das quadras de futebol de salão e foi muito para o Fut 7, essa inclusive é uma realidade bem grande de Florianópolis, né? E são poucos também que praticam as peladas de final de semana no futebol de campo, né? Então o Fut 7 ele está difundido nesse sentido. Agora, em relação à profissionalização, ela é um pouco mais, o caminho é um pouco mais árduo, como eu comentei com vocês. Talvez o Grêmio hoje, que tem um orçamento de 100 mil reais, que investem lá, talvez seja o grande expoente e não por acaso eles chegam em todos os campeonatos, né? Mas a realidade das outras equipes, o Vasco, o Flamengo, nós aqui, enfim, de outras partes do país, é a modalidade ainda amadora, onde os atletas não dependem só do futebol 7, enfim. Então, é algo que está caminhando, né? Já esteve mais longe, vamos dizer assim, mas ainda vai levar um tempo. Até porque não é um esporte olímpico, né? Ele é considerado um esporte paralímpico e tal, pela questão do futebol de 5, né? Então, a gente acaba concorrendo, e aí eu digo concorrendo financeiramente, com o futebol de campo, que, enfim, aí tem os valores astronômicos ali, Série A, Série B, em competições internacionais. Então, essa talvez seja a nossa dificuldade, parecida até com o futebol de salão, que é mais estruturado, até porque vem de mais tempo, né? O futebol 7 ele é relativamente recente aí, né? Pelo menos no Brasil. E como é que vocês conseguem, né, fazer as competições, porque geralmente as competições estaduais e aqui de Florianópolis, pode ser que mudou, me corrija se eu estou muito por fora, são finais de semana, né? Então, feriado, finais de semana, a gente jogava e, tipo, tranquilo, né? Porque ninguém trabalhava e tal. Só que quando chegava nas competições nacionais, a gente tinha muita dificuldade de conseguir que as atletas fossem, não só financeiramente, né? Não só a questão de viagem e tudo, mas a questão do trabalho, porque todas tinham trabalho extra,
e jogavam futebol. E aí, como vocês fazem isso quando os campeonatos são durante a semana, assim, como conseguir conciliar, como é que E é isso que eu acho que a gente deve cada vez mais buscar o futebol 7, a CBF aí do futebol 7, buscar a profissionalização, né? Porque como cobrar resultado, como cobrar melhoria, se tu não tem como dar aos atletas a chance de viverem apenas disso, né? Isso querendo ou não, é tido como um lazer, um prazer, um a mais. O trabalho de cada um é extra e ninguém vai perder o trabalho para jogar o futebol 7, né? Eu acho que é exatamente esse o ponto, Fernanda, do grande desafio para a gente, sabe? Até para mim, que estou como executivo, é difícil, porque eu tenho lá o meu trabalho 8 horas por dia, né? 9 horas por dia, enfim, e aí no meu contraturno, às vezes entrando na madrugada, vou fazer reunião com um parceiro assim, parceiro assado, né? Então a gente tem se desdobrado. E com as competições nacionais não é diferente, né? Tem a questão da motivação dos meninos, né? De querem jogar uma competição nacional, que tá todo mundo vendo, mas realmente muitos deles, muitas vezes, não conseguem sair dos seus trabalhos. E aí a gente tem que ficar adaptando. Vou trazer um menino do Sub-21 que ainda está, sei lá, tá na faculdade, e aí dá para matar uma aula aqui, ele vai, já tem qualidade para jogar, bota na arena e vai jogar, né? E tem isso. A nossa ideia para frente, como eu estou falando, apesar de o esporte ser ainda amador, a ideia é profissionalizar os processos. E dentro desses processos, também possibilitar que os meninos eles não fiquem sem esse subsídio para poder atuar. Olha, vou pedir licença no trabalho, enfim, da maneira como eles se relacionam no trabalho deles, mas que eles também tenham essa possibilidade de estar ganhando para participar desses campeonatos, até porque, enfim, querendo ou não, eles fazem porque gostam, é verdade, mas é um futebol de alto rendimento, é uma competição de alto rendimento. Eles estão se expondo, eles estão, enfim, a imagem deles está ali também, então é importante que isso seja feito. Só que, claro, a gente tem muito essa dificuldade, muita dificuldade mesmo. Então, hoje, a gente adapta, a gente está sempre se adaptando, tenta sempre ir com o melhor que a gente tem, e no futuro a gente busca essas parcerias. Às vezes, meu time vai jogar, o Avaí Fut 7 vai jogar na Liga Nacional lá, já saiu a chave aqui, vamos jogar com o Grêmio, com isso, com aquilo. Parceiro, você me ajuda? Então tem muito disso também, né? Então, mas hoje a gente faz efetivamente assim, a gente vai adaptando, aqueles que podem sempre vão, na maioria das vezes eles vão pela competição, né? Mas quando não dá, a gente vai adaptando, coloca os meninos e vamos embora, temos que ir. Tem que tocar, né? Ô, Carlos, aproximando aqui de 1 hora já de programa, vocês recentemente fizeram uma pesquisa, né, para, enfim, medir aí como é que o pessoal vê o futebol 7 e tal. Que resultados apareceram que mais chamaram a atenção de vocês aí nessa pesquisa? Então, Xavier, foi uma pesquisa rápida, assim, de 2 dias. Na verdade, foi até, como eu estou chegando agora, a ideia era testar para saber que tipo de tomada de decisão a gente pode ter, né? Como eu comentei antes, a nossa grande vitrine talvez seja o marketing, né? A comunicação, enfim, a menina dos olhos dourados, vamos dizer assim, né? Então, a gente quer entender o que o torcedor... Filantropia, né? Não vai, beleza, vou lá ajudar o pessoal do Fut 7, mas eu quero também que a minha marca apareça, quero que o meu produto seja visto, óbvio, né? Perfeito, exatamente. Aí dentro dessa pesquisa, para poder tomar decisões melhores nessa área do marketing, da comunicação, a gente recebeu diversas respostas muito legais, assim, que a gente até não esperava, né? Uma delas, inclusive, é o acompanhamento da modalidade via streaming, né, que a gente já comentou antes. Quase 70% do pessoal que respondeu para a gente, foram 180 pessoas que responderam, tá? Foi um período bem curto, de 1 dia e meio, 2 dias. Quase 70% deles disse que basta que a gente tenha as transmissões
para a gente acompanhar o Avaí Futebol 7. Então, a partir disso, a gente já imaginava essa possibilidade, mas não esse número bastante grande. Então, a partir disso, a gente correu mais atrás ainda dessa possibilidade. Então, a gente está, claro, ainda estamos correndo atrás, vamos ver o que a gente consegue, mas a nossa ideia é transmitir, né? E uma coisa muito legal que para a gente foi bastante surpresa foi a possibilidade da associação a um clube de futebol 7. Porque muitas vezes a gente imagina que o torcedor do Avaí, que foi o nosso maior público, né, ouvido nessa pesquisa, ele não vai se associar a um futebol 7. Eu tô pensando isso de maneira empírica, tá? Ele vai se associar ao clube de futebol, né? Futebol de campo, eu digo, até porque, enfim, a paixão dele é o futebol de campo, o Avaí é quem representa ele lá. Mas não, 52% disse pra gente que talvez se associaria, né? E muitos deles, aí a gente pergunta o porquê que ele se associaria, né? E muitos deles dizem assim, às vezes é só ajudar o projeto porque representa o meu time do coração, que é o Avaí. Então, somado à questão do streaming, a profissionalização do nosso conteúdo, de marketing, enfim, a gente também pensa, correndo por fora aí, uma questão, uma possível associação com produtos desenvolvidos para o Avaí Fut 7 com a participação do torcedor, né, para que ele possa, enfim, também comprar o produto, nos ajudar e dar sustentabilidade no projeto, né, para que a gente também não fique só dependendo dos outros e o torcedor também possa acompanhar conosco, nos ajude a construir o projeto, porque o projeto não é nosso, né, o projeto é do Avaí, é do torcedor do Avaí, a gente executa. Então, tudo que a gente escuta do torcedor, tudo que a gente imagina que o torcedor possa ajudar, a gente vai executar, né? Então foi uma pesquisa bem legal de fazer, até para nortear. A gente pretende fazer outras, mas foi um resultado bem interessante. Massa. Eu, Carlos, sinceramente acho o valor de vocês, embora pra gente, né, pessoa física alto, acho baixo para um clube como o Avaí. Acho que até como uma estratégia de marketing do próprio clube, se ele abraçasse esse projeto, R$40 mil por ano não é muito para um clube do tamanho, né, da estrutura que tem o Avaí. Então, até fiz essa pergunta porque não sabia desse valor, mas acho um valor baixo para o clube. O clube teria completa condição de abraçar esse projeto. Encerrando então aqui, já passamos aí da 1 hora já, enfim, deixa o contato aí de vocês, tanto para o nosso colega ali que queria fazer um teste, até para parceiros, né? Alguém que gostaria de apoiar o projeto, gostaria de, enfim, ser um dos patrocinadores. Diz aí como é que a gente pode encontrar vocês. Então, Xavier, a gente está lá no Facebook, que é @AvaíF7. A gente também está no Instagram, da mesma forma, @AvaíF7. A gente tem um e-mail lá, avaif7@gmail.com. Então, a gente está de portas abertas para o torcedor ou para o simpatizante, aquele que se interessa pelo futebol 7, e nos procurar. Hoje, a gente acaba fazendo a gestão do Instagram, do Facebook lá. Então, quem responde ou sou eu, ou é o Alex. Então, vai fazer o contato diretamente conosco. Então, fiquem à vontade. F7, assim como está na tela, né? Com 7 numeral, Avaí, né? F7. F7. Isso, @Avaí F7, perfeito. É isso aí. E então a gente está disposto a ouvir, a construir junto com o torcedor ou com o simpatizante do Futebol 7 esse projeto, né? Tá certo. Fernanda, quer deixar aí um recadinho final para a turma do Futebol 7? Não, desejar todo sucesso aí, né, ao projeto, aos projetos futuros, ao desse ano, né, e a gente, com certeza, a torcida do Avaí aí vai se engajar, vai começar a participar mais, e muito legal conhecer, né, vocês, porque a princípio tem lá, a gente de vez em quando ouve falar, né, tem o Avaí F7, mas é algo, tipo, que fica muito vago, e a não ser alguém que já conheça vocês, né, mas é legal abrir esse espaço para vocês se apresentarem e para a torcida aí começar a acompanhar e pegar no pé, né? Porque vocês sabem que não é só de alegria, né? Vocês começam a perder aí, o negócio a gente vai puxar o
vai puxar vocês aqui. Com certeza, a gente sabe do tamanho da responsabilidade, não é para qualquer um carregar o nome do Avaí Futebol Clube, né? Seja lá em qual for a modalidade, desde o sub-11 até o profissional, enfim. Então a gente na modalidade no Fut 7 a gente também sabe dessa responsabilidade, que é mesmo que cobre, porque, enfim, o torcedor, ele às vezes ele é paixão, mas ele quer que a gente ganhe. Claro. Não importa a forma que vai ser. Então, claro que agora tá com pandemia, tudo, né? Mas quando passar isso, né? Os campeonatos são muito legais de acompanhar, geralmente é o dia todo, o final de semana todo. Antes também era no próprio Fair Play, tinha campeonato, não sei se ainda tem campeonato lá, mas é legal de assistir, né? De estar junto com o pessoal, ter noção dessa atmosfera também e a gente, como torcida de Florianópolis, representar vocês lá também, né? Então, quando a gente puder voltar a acompanhar, poder fazer esse aglomero aí, vocês divulgarem os campeonatos e onde vai acontecer também. Então, o pessoal siga lá o Avaí F7 e fica por dentro de tudo lá. Certo. Ninguém chuta cachorro morto, né, o Carlos? Quando a corneta estiver forte, é sinal de que o pessoal tá engajado, né? É verdade. Eu tinha um treinador que dizia que ser forte contra os fracos é fácil, tem que ser forte contra os fortes. É verdade, é verdade. Ô, Carlos, obrigado aí pela presença de vocês, né? Deixo o meu abraço ao Alex também, que teve que sair aqui na metade, mas, cara, é um prazer conhecer o projeto de vocês, espero que o torcedor havaiano acompanhe, né? Passe a acompanhar aí, não só nas redes sociais, como também de maneira presencial, quando for possível. A casa aqui do Troféu Avaí está sempre aberta para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. A gente que agradece, Xavier, Fernanda, pelo espaço que nos foi concedido. Acho que foi bem gratificante participar com vocês, que são feras aí do nosso jornalismo esportivo, né? Um espaço bacana para a gente poder apresentar o projeto. Queria deixar um recado para toda a torcida do Avaí, que amanhã a gente tem jogo contra o Tijucas F7, pelas fases finais do Catarinense de 2020, tá? Amanhã às 19 horas, na Futebol 7 Brasil, no Facebook da Futebol 7 Brasil. Então acompanhem lá. Amanhã, sábado, às 10 e também às 16. Então amanhã às 19 horas, sábado às 10 e às 16 horas. Para vocês acompanharem lá os nossos jogos, já, enfim, nos apoiarem, cornetarem se tiver que cornetar. E, enfim, é isso. Agradecer mais uma vez o espaço de vocês, parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito já de longa data. E vamos junto. É isso aí, vamos junto. Obrigado, Carlos, obrigado a Fernanda. A gente volta na próxima quinta-feira. Já tem jogo do Avaí na semana que vem, né? Então a gente não tem um segundo de sossego. Mas é isso aí, já começamos o Campeonato Catarinense, enfim, vamos tentar manter pelo menos essa questão da entrevista, né? Trazer alguém mais especial, não falar só do jogo, também, que é uma coisa que às vezes o pessoal pede um pouco mais, conhecer figuras e tal. Mas Troféu Debate volta na próxima semana. Valeu, galera. Daqui a pouco o programa vai estar também em podcast. Voltamos na semana que vem. Valeu, um abraço e até mais.